Não se preocupe em ganhar o seu primeiro milhão, mas sim foque em fazer os seus primeiros 100 mil reais. Depois que você chegar nesse ponto, ficar milionário é praticamente inevitável. Eu sei que para você que está começando a investir, essa frase pode não fazer muito sentido, assim como não fez para mim também quando eu comecei a investir, mas hoje eu vou te mostrar o porquê que os primeiros 100 mil reais é um marco tão importante que eu sei que é muito difícil de chegar, mas que depois que você chegar nele, é praticamente uma questão de tempo até você chegar no seu primeiro milhão. Porque depois dos 100 mil, o seu patrimônio, os seus investimentos praticamente decolam. E depois de te mostrar isso aqui com números, com gráficos, como que isso funciona, eu vou te mostrar o meu próprio exemplo, como que isso na prática já está funcionando para mim, como que os ganhos vão ficando mais rápido com o passar do tempo. Então, para a gente entender sem mais delongas, por que que esse marco dos primeiros 100 mil reais é tão importante, eu vou te mostrar aqui com esse gráfico. Aqui eu estou usando como exemplo, né, uma pessoa que consegue investir aí cerca de 10 mil reais por ano com uma rentabilidade de 8% ao ano. E se você ainda não consegue investir esse valor, se você investe menos, fica tranquilo, que isso daqui é só um exemplo, mas que a teoria por trás disso aqui, né, você entender isso aqui, funciona para qualquer valor que você invista. Mas aqui nesse caso, essa pessoa aí que consegue investir cerca de 10 mil reais por ano e tem aí esses 8% de rendimento, que é um rendimento muito tranquilo, muito dentro da realidade aí para quem investe aqui de forma segura, essa pessoa levaria cerca de 7,4, né, quase 7 anos e meio para chegar aí nos primeiros 100 mil reais. Então a gente vê aí que é um tempo considerável, né? Não é da noite para o dia que a pessoa vai chegar aí nesse marco dos 100 mil reais, mas a pessoa consegue chegar lá, depois aí de cerca de 7 anos e meio. Mas quanto tempo que essa pessoa levaria agora para chegar nos próximos 100 mil dela, que no caso seriam ali os 200 mil reais? Ela levaria 4,7 anos, né? Um pouco mais aí do que 4 anos e meio. Então olha só, para chegar nos primeiros 100 mil, ela levou 7 anos e meio, para chegar no segundo, ela levou um pouco mais do que 4 anos e meio. Se a gente for aí fazer a continha, a gente vai chegar que ela levou 2 anos e 8 meses a menos para chegar nos 200 mil reais. Então, se a gente for olhar em questão de valores, é o mesmo valor, são 100 mil reais no começo e 100 mil reais ali para chegar dos 100 para os 200. Só que ela chega muito mais rápido. E por que que isso acontece? Porque ela já tem, nesse ponto aqui, 100 mil reais trabalhando para ela, já tem 100 mil reais gerando renda mensalmente para ela ao longo do tempo. E é por isso que o pessoal fala que os juros compostos dos investimentos trabalhando ao nosso favor é uma bola de neve, que no começo é difícil, a gente tem que ter paciência, mas com o tempo ele vai gerando cada vez mais dinheiro. E isso, inclusive, a gente consegue ver aqui aumentando, né, a janela de tempo que a gente está dando uma olhada. Então, para chegar ali nos 200 mil, ela levou 4,7 anos, né, a partir dos 100 mil. E para chegar nos próximos, que no caso seria ali nos 300 mil, ela levaria somente 3,4 anos. E para chegar no próximo, ela levaria 2,7 anos. E para chegar no meio milhão, a partir dos 400 mil, ela levaria 2,1 anos, né? Quase aí 2 anos. E essa lógica continua. Cada vez mais vai ficando mais fácil da pessoa atingir os 100 mil seguinte, porque ela vai tendo mais dinheiro trabalhando para ela. Inclusive, se a gente pegar aqui os primeiros 100 mil para esses últimos 100 mil aqui, que no caso foram ali dos 400 para o 500, olha só, no primeiro ela levou quase 7 anos e meio. E aqui ela levou praticamente 2 anos. Ela levaria praticamente 5 anos a menos. Então é por isso que aqueles primeiros 100 mil é o marco mais difícil, mas depois dele você já vai ter um montante de dinheiro trabalhando para você, tornando cada vez mais fácil você chegar na próxima meta. E aqui a gente chega num ponto chave que você precisa entender que pode evitar você de cair em muitos golpes. Porque muitos golpes que rolam aí na internet é justamente ele falando, como você chegar aí em determinado valor mais rápido, como que você faz para acelerar os seus ganhos. E aqui eu quero te mostrar que no começo, realmente, é lento, vai demorar e você precisa ter paciência. Então aqui eu vou usar 3 pessoas como exemplo. A gente vai pegar uma pessoa que consegue investir R$ 500 por mês e tem uma rentabilidade ali comum de 8%.
ao ano. A segunda pessoa consegue investir mais, né? Ela já tem mais dinheiro, então ela consegue investir R$ 3.000 e também tem uma rentabilidade ali de 8% ao ano. E aí a gente vai pegar aqui uma pessoa que é assim, uma pessoa surreal, um absurdo. A pessoa que investe aí R$ 500 por mês, mas ela consegue uma rentabilidade de 30% ao ano. E assim, essa rentabilidade de 30% ao ano eu já adianto que é um absurdo, que não tem como a pessoa manter isso com consistência. E se alguém te promete isso ou algo próximo dessa rentabilidade, ela está querendo te enganar. Então a gente vai usar essas três pessoas como exemplo para eu te mostrar que no começo o que importa mesmo é o quanto você consegue investir. Então vamos olhar aqui quanto tempo que essa primeira pessoa, né, que investe R$ 500 por mês, levaria para chegar aí nos primeiros R$ 100.000. Vamos colocar aqui nas informações, já vou colocar aqui 10 anos. Bom, a gente vê aqui que depois de 10 anos essa pessoa tem R$ 91.000, então aqui com 11 anos ela já deve chegar aqui exatamente nos R$ 100.000. Então essa primeira pessoa que investe R$ 500 por mês com uma taxa aí de rentabilidade de 8% ao ano, em 11 anos ela consegue chegar aí nos R$ 100.000. Então a gente vê que leva certo tempo. Que mesmo a pessoa conseguindo investir R$ 500, ela consegue chegar nos 100 mil, mas ela precisa de paciência. Agora vamos ver aqui o nosso segundo exemplo, que é a pessoa que investe R$ 3.000 por mês. Então essa pessoa aqui já consegue, né, já tem uma graninha ali, consegue investir um tanto a mais. Então vamos ver aqui. Depois de um ano, né, olha a diferença. Depois de um ano ela já tem 40 mil. Depois de 2 anos, 81. E aqui no terceiro ano, né, ela até passa, né? Então aqui 3 anos, a gente estaria falando aqui de 2 anos, exatamente, 30 meses, ou seja, em 2 anos e meio, essa segunda pessoa que investe R$ 3.000 por mês, ela conseguiu chegar nos R$ 100.000. Então, olha a diferença de tempo com uma mesma rentabilidade. Agora a gente vai aqui para essa terceira pessoa, né, que é aquela que investe R$ 500 por mês, mas tem uma rentabilidade absurda, né? Colocar aqui 30% ao ano. Então, em 3 anos, ela tem 28 mil. Em 5 anos, 63. Em 7 anos, ela até passou um pouco, né? Então, a gente vê aqui que ela levaria cerca de 77 meses, ou seja, quase que 6 anos e meio. Então, mesmo essa pessoa, né, que investe ali R$ 500, com uma rentabilidade absurda, levaria 6 anos e meio. Então percebam que a principal diferença nesse começo para você conseguir chegar ali o mais rápido nos R$ 100.000, é claro, é você investindo mais. Então assim, se você ouvir qualquer pessoa aí na internet tentando te vender uma fórmula mágica, esquece. Com certeza é um golpe, porque nesse começo não tem jeito. A forma rápida, né? Quando a pessoa quer chegar ali de forma rápida nesses primeiros R$ 100.000, a única forma de conseguir isso é investindo mais. Do contrário, é só ter paciência que você consegue chegar lá. E aqui eu vou te mostrar agora na prática, com meus próprios rendimentos, né, como que isso ao longo do tempo vai ficando mais rápido. Esse aqui são os gráficos, né, aqui dos proventos, dos rendimentos, né, que eu recebi de fundos imobiliários e ações desde quando eu comecei a investir, né, nessas classes de ativos lá em 2020. Então aqui o primeiro provento, né, que eu recebi, o primeiro dividendos que eu recebi foram de 34 centavos, né, não dá para comprar nem um chiclete. Aí eu vou colocar aqui agora no gráfico anual. Então a gente vê aqui que no primeiro ano eu recebi R$ 8,60, né? Não dava para fazer muita coisa com isso, né? E detalhe, né? Lembrando que aqui eu sempre reinvisto, né, os valores que eu recebo, porque eu estou na fase de construção de patrimônio, né? Então aqui eu sempre reinvisto, porque isso também faz muita diferença. Isso acelera a sua criação de patrimônio, porque se você não reinvestir, né, os juros compostos não vão estar funcionando para você. Então aqui no primeiro ano eu recebi R$ 8,60. No segundo ano eu já recebi R$ 201,60. Aqui em 2022 eu já recebi ao longo de todo o ano R$ 741. E aqui em 2023, né, já tive um salto considerável, recebi 1.849. E agora aqui, né, em 2024, eu ainda estou aqui no mês 6, né, meio do ano, e eu já recebi R$ 1.706. Então percebam que além, né, desse gráfico vir crescendo ao longo dos anos, olha só que interessante, ao longo dos 12 meses do ano passado,
eu recebi R$ 1.849. Só que esse ano, né, a gente só tem aqui 6 meses, né, em que eu recebi aqui os dividendos, né, recebi os proventos dos fundos imobiliários. Em somente 6 meses, eu praticamente já bati, né, estou muito próximo ali de bater o quanto eu recebi no ano passado inteiro. Então, assim, é claro que aqui eu estou no começo ainda, né, da jornada de investimentos. Ainda vou investir aí por muito e muito tempo, né, se Deus quiser. Mas mesmo aqui eu estando no começo, a gente consegue ver que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, o quanto eu vou recebendo do meu próprio investimento vai aumentando cada vez mais. E isso é claro porque ao longo dos anos eu fui investindo também, né, cada vez mais. Lá no começo, quando eu comecei a investir, né, quando eu ainda estava na faculdade, isso foi antes de 2020, né, porque 2020 aqui mostra quando eu comecei com ações e fundos imobiliários, e quando eu comecei, de fato, eu comecei ali comprando tesouro direto, né, um pouco mais seguro, eu comecei com R$ 50, às vezes R$ 30, né, não era sempre que conseguia investir. Então, assim, até mesmo a sua primeira meta, ela não precisa ser ali os R$ 100.000, porque quando eu investia R$ 50, a minha primeira meta era ter R$ 1.000 investidos. E depois que eu cheguei nos R$ 1.000, era ter 5.000. Depois que eu cheguei nos 5.000, era ter 10.000. E assim eu ia no passo a passo, dando um passo de cada vez, né, sempre colocando ali uma meta seguinte para a gente conseguir alcançar. Mas agora, né, que eu já consigo investir mais, é claro que fica mais fácil de eu visualizar, né, o meu rendimento ali mês a mês. Mas no começo você tem que ter muita paciência. E aí, para te mostrar que é praticamente inevitável a pessoa que chega nos R$ 100.000 chegar também no primeiro milhão, imagina a seguinte situação: uma pessoa que pegou R$ 100.000 e investiu em determinado ativo e não fez mais aporte nenhum. Ela simplesmente deixou ali aquele dinheiro rendendo e reinvestindo aquele rendimento ao longo dos anos. Aí eu te faria a pergunta: você acha que essa pessoa consegue chegar no primeiro milhão? E a resposta é que sim. Não só consegue, como eu vou te mostrar aqui o tempo que ela chegaria. Então, nesse exemplo aqui, né, a pessoa investiria aqui no início R$ 100.000, ela não faria aporte nenhum e o rendimento dela, vamos considerar aqui 8%, né, para ser justo. Se a gente considerar aqui 25 anos, essa pessoa já teria R$ 684.000. Então, vamos colocar aqui 30 anos e essa pessoa teria chegado aqui no primeiro milhão. Então percebam que ela colocou ali somente R$ 100.000 e os outros 906.000 vieram apenas dos juros. Isso aqui são os juros compostos trabalhando para você. Aqui embaixo você até consegue ver, né, o gráfico crescendo cada vez mais, né, os juros se multiplicando, e é exatamente isso que acontece quando você investe. Então é por isso que no começo você tem que ser paciente, mas continuar investindo, porque depois que você atingiu esse primeiro marco, é questão de tempo até você chegar no seu primeiro milhão. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você está começando a investir, eu tenho certeza que esse vídeo também vai te ajudar muito nesse começo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e tchau!